Olá, amigos, sejam bem-vindos. Desejo a todos muita paz, muita luz. E eu convido a todos os irmãos aqui presentes para que possamos dar início ao nosso Evangelho no Lar. Que possamos neste momento serenar nosso coração, a nossa mente. E vamos envolver não só a nós, irmãos presentes, mas todos aqueles que necessitam da luz do nosso Pai maior. Senhor Jesus, auxilia-nos a compreender mais, a fim de que possamos servir melhor, já que somente assim as bênçãos que nos concedes podem fluir através de nós, em nosso apoio, em favor de todos aqueles que nos compartilham a existência. Induze-nos à prática do entendimento, que nos fará observar os valores que porventura conquistemos, não na condição de propriedade nossa, e sim por manancial de recursos que nos compete mobilizar no amparo de quantos ainda não obtiveram as vantagens que os felicitam a vida. E ajuda-nos, ó Divino Mestre, a converter as oportunidades de tempo e trabalho com que nos honrastes em serviço aos semelhantes, especialmente na doação de nós mesmos, naquilo que sejamos ou naquilo que possamos dispor, de maneira a sermos hoje melhores do que ontem, permanecendo em Ti tanto quanto permaneces em nós agora e sempre. Que o nosso Evangelho ele possa ser iluminado pela nossa irmã Sil, que os nossos mestres, os nossos guardiões, nossos socorristas, nossos médicos, enfermeiros, nosso mentor da Sala Bezerra de Menezes, possa neste momento adentrar em nossos lares e nos favorecer em tudo aquilo que precisamos. Que a luz se faça presente na Unidos pela Doutrina Espírita, hoje e sempre. Que assim seja. Bem-vindo, Carlos, Fraterna, Lu, Cadu, Arnaldo, a Dulce, Márcio, Margarida, Andréia e a Sil. Descendo, Sil, contigo. Olá, boa tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja entre todos nós, amigos encarnados, e os amigos desencarnados também, que vieram aqui na salinha para estudar conosco. Onde hoje vamos dar continuidade no nosso querido e amado capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu Pai, item 13, mundo de expiação e provas. Que vos direis dos mundos de expiação, que vos já não saibais, uma vez que vos basta considerar a terra que habitais, a superior à inteligência, num grande número dos seus habitantes, indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos, apenas saídos das mãos do Criador. As qualidades inatas que trazem consigo são a que já viveram e que realizaram certo progresso, mas também os vícios numerosos, aos quais são inclinados, são indícios de uma grande imperfeição moral. Por isso, Deus os colocou numa terra ingrata, para aí expiarem suas faltas pelo trabalho penoso e pelas misérias da vida.
até que tenham o mérito de irem para um mundo mais feliz. Entretanto, todos os espíritos encarnados sobre a Terra não são para ir enviados à expiação. As raças chamais selvagens são espíritos apenas saídos da infância, porque aí estão, por assim dizer, em educação, e se desenvolvem ao contato de espíritos mais avançados. Vêm em seguida as raças semi-cigonadas desses mesmos espíritos em progresso. Estão aí, de alguma sorte, as raças indígenas da Terra, que cresceram pouco a pouco, pois de longos períodos seculares e das quais algumas puderam atingir o aperfeiçoamento intelectual de povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação aí são, se assim se pode exprimir, estrangeiros. Eles já viveram sobre outros mundos de onde foram excluídos em razão da sua obstinação no mal, e porque eram uma causa de perturbação para os bons, foram relegados por um tempo mais atrasados e que têm por missão fazer avançar, porque trouxeram consigo sua inteligência desenvolvida e o germe dos conhecimentos adquiridos. Por isso, os espíritos punidos se encontram entre as raças mais inteligentes. São aquelas também para as quais as misérias da vida têm mais amargura, porque há nelas mais sensibilidade e sente mais o choque que as raças primitivas, cujo senso moral é mais obtuso. A Terra fornece, pois, um dos tipos de mundos expiatórios, cujas variedades são infinitas, mas que têm por caráter de lugar que exílio aos espíritos rebeldes a lei de Deus. Aí esses espíritos têm que lutar ao mesmo tempo contra a perversidade dos homens e contra a inclemência da natureza. Duplo e penoso trabalho que desenvolve a uma só vez as qualidades do coração e as da inteligência. E assim, é assim que Deus, em sua bondade, faz reverter o próprio castigo em proveito do progresso do Espírito. Santo Agostinho, Paris, 1862. Então, com essa leitura aqui, do capítulo 3, 13, 14 e 15, agora vamos falar um pouquinho, o que seria esse mundos de provas e expiações. Todos nós buscamos a solução mágica para os nossos problemas, sem darmos conta que eles são que nos fazem progredir. Deus é infinitamente bondoso e misericordioso. Sem essa certeza, entenderíamos os problemas e os sofrimentos de toda a ordem como uma punição do Pai. Então, a gente não pode ver tudo que a gente passa, os nossos problemas, como uma punição. Fica ninguém. Tudo que a gente faz aqui, a gente vem depois vem como uma prova, para a gente consertar nosso erro, Então, às vezes, a gente pega e está passando por algum problema, seja doença, ou seja, vamos dizer, material, e a gente fica preocupado, Pensando, meu Deus, por que eu estou passando por isso? A minha cruz está pesada, às vezes reclamamos demais, minha cruz está pesada, por que eu estou passando por isso?
A gente não está aqui a passeio, né? A gente sabe disso. Não somos espíritos tão atrasados, né? Primitivos. Já temos um pouco de conhecimento. Sabe? O nosso dia a dia é a nossa escola, é o nosso laboratório. Tudo de bom que a gente faz, a gente tem na consciência, como também a gente tem na nossa consciência tudo de ruim que a gente faz. A partir do momento que a gente erra, que a gente faz alguma coisa prejudicando a outra pessoa, seja pessoalmente ou seja em pensamento, a gente já tem essa consciência. Né? Eu errei, eu fiz aquilo, pode ser que eu não estava no momento bom, mas eu errei. E daí como que fica? Então aqui, né, como se diz, né, o mundo de provas e expiações. Até na escola, quando estudamos, a gente tem a prova, não tem? O que é o nosso papel? Estudar, temos os livros, as cartilas, e a gente se prepara. Alguns meses, algumas semanas às vezes, e daí a gente não vai ter essa prova. A gente não se reúne na escola com os professores e com os amigos e vamos nos fazer a prova, né? Ver o que a gente, no que a gente, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente levar em conta, tudo que a gente aprendeu. Daí o que a gente coloca? A gente vai colocar num papel. E ali o professor vai só observar. É assim que nós somos, como quer dizer, vigiados, né? Tudo que a gente faz aqui, nada passa em branco. Tanto para o lado bom, como para o lado ruim. E essas provas, aqui como diz no sentido espiritual, servem para nos ajudar para a nossa melhoria, para o nosso progresso. Porque através dela, através do nosso conhecimento do erro que a gente teve, a gente vai procurar ser uma pessoa melhor, seres melhores. Ainda, as coisas ruins, infelizmente, ainda permanece, ainda está viva dentro de nós, porque ainda temos o ódio, o rancor, a inveja, o orgulho, e tudo isso nos atrapalha muito na nossa caminhada. Atrasa a nossa bagagem fica, bem dizer, estacionada com isso. E são coisas que a gente tem que ir eliminando devagar, sabe? Porque a gente sempre tem que procurar as coisas boas. Então, as provas são os desafios da vida, que nos fazem crescer espiritualmente e que nos dão a oportunidade de nova evolução espiritual pelo aprendizado vivenciado. Sem as provas, não buscaríamos o conhecimento e o aprimoramento, simplesmente estagnaríamos sem um objetivo da vida. Imagina se a gente pudesse fazer tudo o que quisesse, tanto assim, coisas boas ou como coisa ruim, a gente não fosse julgado, não tivesse ninguém, tanto faz, fazer o bem como o mal. Não seria bom, né? Por isso que a gente tem que ter o conhecimento. A gente tem que ter o conhecimento de quando está errando, prestar atenção, nos vigiar mais. A gente já tem um pouco de conhecimento, né? A gente não está tão atrasado assim. E devagarzinho a gente vai, nem que seja como diz, como um contra-gotas, né? De gotinhas ou gotinhas, a gente vai nos melhorando, né? Então, e essas provas nos impulsionam para o progresso. As provas são, portanto, o desafio do aprimoramento dos nossos sentimentos, a depuração espiritual, seguindo o caminho da nossa reforma íntima. O que quer dizer aqui, né? Que a gente está depurando nossa depuração espiritual, seguindo o caminho da nossa reforma íntima. A partir do momento que a gente faz a nossa reforma íntima, a cada dia, pode ser no final da noite, a hora que a gente vai dormir, a gente faz as nossas reflexões. O que eu fiz de bom hoje?
O que eu fiz de mal hoje? No que eu preciso melhorar? Qual foi a minha pontuação? Eu acertei mais, eu fiz mais bens durante o dia ou fiz mais coisas ruins? Eu fiz alguém chorar, se aborrecer comigo? Se eu usei o telefone, se eu usei a internet, ou se eu mandei um torpedo, foi para o lado bom? Deixei a pessoa feliz? Ou, inconsequentemente, fiz uma ligação, fiz uma fofoca, ou fiz alguém chorar, ou alguém veio me visitar, falei alguma coisa que não devia, a pessoa saiu triste daqui de casa, e aí como que fica? Então, a gente tem que procurar fazer a nossa reforma íntima, cada dia. E no que a gente está errando, né? Para depois que a gente desencarnar, a gente vai ter o livro nosso lá, tudo anotadinho, né? Porque não passa nada daquilo. Tudo que a gente faz aqui está anotadinho lá. E daí, bendita a reencarnação, né? Que temos essa chance de reencarnar, esse privilégio. E como dizia um amigo meu, a fila está grande. Então, como a gente está aqui, a gente teve esse privilégio. Temos que dar graças a Deus de estar aqui reparando nossos erros, né? Bendita oportunidade, né? E daí lá, o que a gente vai, quando a gente desencarnar, a gente vai chegar lá no plano espiritual com a nossa bagagem e a gente vai ver o que a gente fez. Tudo marcadinho lá, não vai passar nada. Às vezes você cometeu algum erro aqui e você fala, tá batido, né? Ninguém vai ficar vendo, ninguém vai saber mais, já passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, ninguém vai ficar sabendo, mas não. Tanto como está registrado na nossa memória, que a gente fez, lá em cima também está tudo anotadinho. Daí, quando a gente vê lá as nossas falhas, no que a gente errou mais, no que a gente errou menos, onde a gente precisa melhorar, e a gente tem essa chance de vir reencarnar para pagar nossas provas, rever as nossas provas. O que a gente fez? Se eu fiz aquilo, foi um erro grande. E aí também, antes da gente reencarnar, de escolher nossas provas. É claro, Deus sempre nos ajudando, né? Ele sempre nos ajuda. Os bons espíritos também vão nos ajudar a escolher essas provas. E com certeza, como sempre diz, né? Deus não dá o fardo maior que a gente possa, se a gente não vai suportar, Ele não vai dar o fardo maior. Ele dá conforme as nossas necessidades e conforme o nosso merecimento. Então, essa programação que a gente tem lá para reencarnar, a gente tem essa ajuda de nossos amigos de luz, nossos protetores dentro da guarda, que vão nos auxiliar a escolher essas. Às vezes escolhemos mais que uma, que a gente acha que a gente vai suportar. E se Deus acha que a gente vai suportar, a gente suporta mesmo. A gente vem e suporta a prova. Mas o que a gente tem que fazer? Essa prova a gente tem que vir para cumpri-la sem reclamar, né? Porque às vezes a gente fala, estou passando, por que será que estou passando por isso? Não é à toa, nós estamos aqui, não estamos a passeio, né? Como diz nosso querido Chico Xavier, não viemos nesse mundo para nos banhar águas de rosas. Quanta coisa ruim a gente já não aprontou, né? A gente não fez. A gente não quer nem saber, né? Aí tem esse véu do esquecimento, a gente não lembra. Mas se a gente está aqui e às vezes a gente está passando por uma dificuldade, seja ela qual for, pequena ou grande, a gente tem que pedir força para Deus para passar essa prova, né? Pedir força para Ele, dar força para passar essa prova. Até mesmo quando a gente vai visitar alguém e a gente fala, poxa, essa pessoa é tão boa, né? Aqui enquanto ela esteve conosco, encarnada, uma pessoa que sempre fez o bem, sempre estava agindo corretamente, por que ela está sofrendo tanto?
E daí, graças a essa bendita doutrina espírita, a gente vai lembrar o que a gente estudou. A gente está pagando o que a gente fez, né? Lei de ação e reação. Toda ação tem uma reação. Lei de causa e efeito. Passa batido, né? Como que a gente vai plantar espinho e vai colher flores? Não tem como. Então, se você plantar flores, você vai ter um jardim florido, lindo, maravilhoso. Agora, se você plantar espinhos, como que vai ser? A sua colheita não vai ser igual a do plantio de flores, né? Então são as escolhas do dia a dia. São as nossas escolhas que nós mesmos fazemos no nosso dia a dia. Às vezes a gente esquece de fazer a nossa reflexão diária e no outro dia a gente vai e erra de novo. Faz um erro hoje, a gente está ciente que errou, mas o que a gente faz? No outro dia a gente cai no mesmo erro. E aí a gente tem já um pouco de entendimento, a gente sabe que está errando. A consciência está avisando ali, está apontando, né? A gente errou, não importa. Então, a gente tem que estar sempre ciente, né? Sempre procurar evoluir, ser seres melhores, fazer a nossa reforma íntima, vendo que a gente está errando. Para a gente, quando a gente voltar para reencarnar, a gente vai cada vez mais, espero eu, né? Estar um pouquinho melhor. Porque hoje estamos melhores do que ontem. E amanhã estaremos melhores do que hoje. A gente sempre tem que pensar assim, o dia de amanhã é melhor. Hoje eu vou fazer o meu melhor e amanhã vai ser melhor do que hoje. Pensando assim, a gente vai ter essa força de vontade, né? Essa coragem para a gente suportar tudo que a gente passa, né? Então, que possamos sempre estar atento às nossas, sempre estar atento a tudo que a gente faz de bom, as nossas caridades do dia a dia, sempre podendo auxiliar aos que estão precisando e sempre lembrar, né, que essas provas são importantes na nossa vida, né, que são os desafios do nosso aprimoramento. E que devemos ter fé, confiar nos desígnios do Pai, entender suas leis e nos submeter a elas com resignação, com paciência. Porque muitas das vezes a gente não tem paciência porque a gente está passando, né? E daí a gente vai lembrar, será que tudo que eu estou aprendendo lá no centro espírita, na sala espírita que estou estudando, todos os livros que eu tenho, estou estudando o Evangelho, estou lendo as obras de Kardec, outros livros maravilhosos da doutrina. E aí, estou lendo ou estou colocando em prática tudo que eu li? Tudo que eu aprendi ali, eu estou colocando em prática? Está servindo para o meu dia a dia? Está servindo para o meu semelhante, para os meus familiares? Como que eu estou agindo na minha casa? Como que está sendo essa, digamos, essa lição do dia a dia, que a gente procura fazer pelo lado bom, né? Nós vacilamos ainda, falhamos muito ainda, pensamos muito ainda em bens materiais, né? E esquecemos às vezes do espírito, né? A gente fica pensando, quero isso, eu quero aquilo, sempre pensando, e sempre o lado material, às vezes fica assim como um apego para a gente, né? Que a gente quer, a gente já fica plasmando para conseguir outras coisas, e aí a gente não pode cuidar só do nosso lado material, da matéria. A gente tem que cuidar também do espírito, né? Eu lembro de uma leitura que eu fiz, e um
um senhor, ele tinha tanto pavor de ladrão, era um industrial. Ele tinha tanto medo de ladrão, de ser assaltado, porque ele era muito rico. Então ele tinha várias indústrias. Então aquela preocupação dele com o dinheiro, com as heranças, com os bens materiais, cada vez. Então a casa dele era rodeada de cerca elétrica, alarmes para tudo quanto é lado. E na casa dele, casa material, era desprotegida. Mas só que ele não tinha tempo para fazer a oração, para fazer a prece do dia a dia, ou simplesmente para sentar numa mesa e elevar o pensamento a Deus e agradecer pelo dia, agradecer pela comida. Ele pensava só nos bens materiais, pensava só nos bens da família, no luxo, nos carros, nos empregados, nas joias. E a família, aquele luxo total, a casa muito bem protegida, né? Como eu disse, com alarmes, câmeras, com seguranças, um jardim ao redor da casa. E aí, ele não tinha tempo para si próprio, ele não tinha tempo para fazer um Pai Nosso, para agradecer a Deus, agradecer pelo alimento, para agradecer até pelas suas pessoas que estavam servindo para ele como empregados, porque também precisam de oração. Mas a vida dele era muito corrida, era a vida do trabalho. Trabalhar, cada vez mais, adquirir seus bens materiais, e ele mesmo não tinha essa chance, não tinha essa oportunidade que ele poderia dar a ele mesmo de parar uns 15 minutos e agradecer a Deus. Agradecer pela vida, agradecer pela família, agradecer pelo alimento, por tudo que tem, né? Mas muitas das vezes é assim mesmo. As pessoas estão voltadas mais para o lado material do que o lado espiritual. Tem tempo para tudo. Vai numa festa, numa formatura, num casamento, numa discoteca, mas as baladas, numa pescaria, numa praia. Mas e o tempo para Deus? Cadê o tempinho para Deus para fazer seus agradecimentos e também os pedidos, né? Porque ainda somos pedintes, ainda precisamos de alguma coisa. Muitas das vezes esquecemos de agradecer, mas infelizmente ainda a gente tem esse hábito, esse vício de estar sempre pedindo mais, e que a gente tem que fazer ao contrário, né? A gente tem que pedir menos e agradecer mais, porque se a gente for ver, a gente já tem tudo, só o dom da vida, a gente está vivo, tem as oportunidades que a gente tem, né? De acordar de manhã, abrir a janela, ver aquele sol lindo. Às vezes está chovendo. Agradecer também, porque a gente também precisa de chuva. Imagina se a gente tivesse só o sol, né? Como da chuva. A gente precisa do vento, a gente precisa desse ar maravilhoso que a gente tem. Então a gente tem muito que agradecer e muito pouco a pedir. Mas a gente ainda sempre está pedindo, ai meu Deus, me dá isso, me dá aquilo, me ajude. Então a gente tem que estar sempre assim, lembrando e agradecer a Deus pelo dom da vida. Acordar de manhã, abrir os olhos, já é uma forma de agradecer. Mais uma manhã estou aqui, mais uma manhã estou começando o meu dia. E sempre agradecer pela família que a gente tem, agradecer pelo lar, agradecer da gente ter esse conhecimento que a gente tem no dia a dia, que seja pouquinho, mas é um pouco que a gente vai somando. A gente vai somando como se fosse um livro que a gente está lendo, página por página. Cada página que a gente lê, a gente aprende uma coisa. Então, a vida da gente é assim, né? A gente
tem os momentos bons e os momentos não tão bons. E a gente tem que agradecer sempre, porque até nos momentos ruins, com o sofrimento, a gente aprende. Né? Um exemplo com a saúde, do lado da saúde. Quando a gente come alguma coisa que não deve, e aí a gente pega e fala, não, mas eu vou comer, vai fazer mal? Vai. Mas eu vou comer, porque depois eu tomo um remédio, eu tomo um chá, melhora. E daí a gente come e passa mal. A gente sabia que ia passar mal, por que foi fazer isso? Por que foi comer? A gente está usando o nosso livre-arbítrio do lado errado, né? São as consequências, né, do que a gente faz. A dor depois, se dá ânsia, se dá dor de cabeça, febre, são as consequências dos nossos atos. Se a gente sabia que a gente não poderia se alimentar daquele jeito, por que a gente foi fazer isso? Porque depois vem as consequências, né? A lei da ação e a reação. E toda ação tem uma reação. Tem que falar, ai meu Deus, não vou mais fazer isso. Não vou mais comer desse produto aqui que eu comi, porque eu passei mal. Eu já sabia, mas a gente está errando, está pisando na bola, como dizem, né? Vacilando. Aí vai lá, passa 5, 6 meses, está lá de novo comendo a mesma coisa que fez mal. Ele sofre, daí fica reclamando, não adianta reclamar. Né? Reclamar depois não adianta nada, são os nossos atos, né? As nossas escolhas. A partir do momento que a gente faz a escolha, depois vem o resultado, né? A consequência. Isso tanto é para o lado bom como para o lado ruim, né? E quando a gente faz também uma caridade, a gente vê alguém feliz, ainda que seja caridade, é tão bom, né? A gente vê um sorriso, fazer uma visita para um doente e a gente pega e vai já com aquela preocupação, né? Ai, a pessoa está tão mal, vou lá fazer uma visita, uma forma de caridade e vou levar uma energia boa para ela, umas palavras boas. E o que acontece? Quem sai ganhando é a gente. A gente chega lá, às vezes essa pessoa que está tão mal, o que ela faz? Ainda ela senta na cama para receber a gente. E daí ainda fala para a gente, estou melhor, graças a Deus. Olha que exemplo, olha que coisa boa. E a gente sai de lá mais animado. Se for aquele pensamento, eu vou encontrar a pessoa doente, e um monte de coisa para falar na cabeça, um monte de pensamento, vou falar isso, aquilo, vou fazer uma prece. E às vezes a pessoa que está ali precisando, ela nos surpreende. Né? Pega na mão aquela troca de energia, com aquele abraço gostoso, né, que a gente recebe, que não tem preço, e a gente sai de lá super bem. Como quando a gente vai para o asilo, né? A gente fica pensando, que os velhinhos lá que dó, né? Eles precisam tanto, né, de um carinho, de uma visita que muitas das vezes os parentes deixam lá e não voltam mais, né? Então a gente vai. O que acontece? Chega lá, eles estão cheios de vida. Alguns sim estão lá passando sua provinha, doente em seus leitos, mas a maioria estão ainda com vida. Recebe a gente com aquele amor, com aquele carinho. A gente não é o parente que eles estavam esperando, mas com certeza a gente leva um pouco de luz para eles. Eles ficam felizes com a visita da gente. E a gente sai de lá super bem. Recebeu aquele abraço, deixou uma palavra amiga, né? E sempre eles vão com Deus. Olha que coisa melhor, né? Então é isso, a gente possa sempre estar procurando fazer a nossa reclamação, errar menos, né? Quando a gente reencarnar de novo, os erros vão ser tão graves, tão pesados, que a gente possa cada vez mais sanar nossas dívidas, os nossos erros. E quando tiver que sanar os nossos erros aqui, não pensar assim, vou deixar para depois. Na próxima reencarnação eu venho e perdoo aquela pessoa,
ou eu vou lá visitar uma pessoa que eu não gosto, não suporto ela, mas esse ano eu não vou lá, vou deixar para a próxima vez que eu reencarnar, não, faz já, deixa para já, o importante é o agora, no momento presente. Então que possamos fazer o bem agora, deixar para depois, não, para depois vir reencarnar e vir fazer tudo de novo. Não, faz agora, procura, né, ser humilde, procura tirar esse orgulho que às vezes habita dentro de nós, que vai sendo como, fica dentro de nós como um ferrugem, nos corroendo. Às vezes, por bobeira, ficamos com raiva de uma coisa ou de uma pessoa, coisa mínima, deixa para lá, né? A raiva, o ódio, o rancor, o orgulho, só atrapalha, só nos atrapalha, não nos leva a nada de bom. Pelo contrário, a partir do momento que você está com raiva de alguém, está com aquele ódio, você com essa energia ruim para a pessoa que está pensando nela, você primeiramente está sentindo. Lá fica da dor de estômago, dor de cabeça, um mal-estar assim, muito ruim, né? Então agora eu vou passar aqui para falar um pouquinho das expiações, né? Então, as expiações, então outra coisa que eu queria comentar, que Deus, ele quando a gente vai reencarnar para passar nossas provas ou expiações, Deus não fica nos apressando, ele só nos alerta, os irmãos, amigos também espirituais, para tudo aquilo que a gente vai conseguir passar aqui. Né? Se ele vê que a pena é muito pesada, ele vai diminuir. Ele vai, a partir do momento que a gente vai sanando nossas culpas, nossas falhas, sem reclamação, às vezes essas provas vêm até como doenças, né, para a gente passar, que a gente não reclama, fala, não, eu tenho que passar por isso, né? Vou pedir para Deus força, coragem, e assim a gente tendo a paciência, a resignação, tudo vai mudando, né? O arbítrio de escolher passar pela porta estreita ou pela porta larga. Sempre lembrar que a porta estreita é a porta do bem, e a porta larga é a porta da perdição. E que a expiação serve para nós como uma prova. Né? Porque às vezes a expiação é uma reparação. Vem com os deslizes de nossas vidas. Por exemplo, tem assim para a gente sentir na pele, né? Por exemplo, uma pessoa que é muito rica, e daí ela não sabe fazer o bom uso da sua riqueza. Ela não ajuda ninguém, ela humilha os pobres, ela faz tudo de mal, assim que na cabeça dela, para ela está tudo certo, porque ela tem essa riqueza, né? Esse poder, mesmo sendo poder material, então ela humilha os pobres. Então muitas das vezes, quando ela reencarna, ela vem com essa expiação, e numa casa pobre, conviver com pessoas bem humildes, para ela saber o que é, o que ela fez, o que ela passou. Às vezes vem com uma doença, né? Uma doença que em outras vidas passadas ela não soube, como posso dizer assim, separar, né? Não soube uma enfermidade congênita, sanar, então ela vem com essa expiação. Ela sentir na pele, né? Mas Deus não castiga ninguém. Pelo contrário, a gente tem que passar por essas provas e por essas provações como uma lição, como um aprendizado, como uma oportunidade de evolução.
Eu vou ler uma mensagem para vocês agora, do Momento Espírita, que se chama Deus e as Provas. Deus e as Provas. Muita gente se pergunta: que mal fiz a Deus para merecer tanto? Será que terei vindo ao mundo só para sofrer? Perguntas feitas com a voz do desespero, da depressão, da revolta, deixando clara a ausência da indispensável compreensão do funcionamento das leis divinas sobre a terra. Criamos em Deus a nossa imagem e semelhança, fazendo-o vingativo, cruel tirano. Esquecemos do Deus Pai, carinhoso, atencioso, apresentado por Jesus. Não nos recordamos do Deus, inteligência suprema, do Deus soberanamente justo e bom, desvelado pela doutrina dos Espíritos. Ninguém sofre na terra em função do castigo divino. O que se condenar de castigo divino é, de fato, a manifestação do amor de Deus para com os seus filhos. É este amor que lhes concede oportunidades novas para reaprender, para refletir e trabalhar por redimir-se. Por outro lado, nenhuma alma se acha no planeta a revelia das celestes deliberações. Então, todos os que na Terra se encontram hoje estão por motivos ponderáveis, e ainda quando não consigam enxergar tais razões, essas não deixam de existir. Importante então será desenvolver a consciência de que tudo que é corporal tem um grave motivo perante as leis de nosso Pai. Cumpre-nos o esforço para o amadurecimento do intelecto e do senso moral, da maneira que passemos a refletir melhor sobre a ação de Deus em nosso campo de provações. Provações não são manifestações de um Deus cruel, provocativo, conforme o pensamento imaturo pode ainda crer. Provas são experiências requeridas ou aceitas por nós, que têm por objetivo proporcionar o crescimento espiritual. E as expiações nada mais são do que acertos que fazemos com as leis que se retira algo do lugar, gera a consequência de recolocar na sua localidade original. Se extravo, tiro, roubo alguma coisa, gera consequência a obrigação que é apenas minha de consertar, curar e restaurar. São mecanismos das leis divinas que buscam nos impedir de recair no equívoco e trilhar caminhos que nos afastem dos nossos maiores objetivos. Nas leis de Deus, vamos encontrar sempre mecanismos de educação e nunca de ódio, vingança e punição por si só. Com certeza, espantaremos ao descobrir que as alfinetadas da vida, as dores, tragédias e incômodos, em sua grande maioria, são causadas por nós mesmos, aqui nessa encarnação. Sim, de regra, as aflições com causa atual são em maior vulto. Isso nos mostra que podemos reduzir grande parte do nosso sofrimento se tomarmos em relação à nossa própria postura perante o mundo. Deus nos dá os meios de conseguirmos, pois, além de não desejar nosso mal, ter nossa felicidade, nossa maturidade espiritual. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec classifica as classes das nossas aflições em duas categorias. Explicam ele e os espíritos que temos vicissitudes com causas atuais, isto é, consequências naturais do caráter e do proceder dos que as suportam, e também das causas anteriores, que são as do
encontro causa nessa existência. Elucidam eles que, se as causas não estão na atual encarnação, estão no passado da alma, em outras vidas. Redação do Momento Espírita. Então, esse foi o meu entendimento desse capítulo. Espero que tenha ajudado um pouquinho, né? E como eu sempre digo, estamos aqui sempre para estudarmos juntos, evoluirmos juntos, e que Jesus, o Dr. Bezerra de Menezes, que a espiritualidade amiga, sempre esteja cuidando, nos incluindo, e que possamos ter esse Evangelho como a nossa bússola do dia a dia, sempre procurando ser seres melhores, nos melhorando no nosso dia a dia, e sempre com Jesus em nosso coração. Então eu agradeço a todos pela companhia, deixo um beijo aqui no coração de cada um de vocês, obrigada pela paciência em me ouvirem, e agora passo para a Rô. Linda tarde a todos, fiquem todos com Deus e com Jesus. Um beijo. Obrigada, Sil, pela tua explanação, por esse nosso encontro, onde esse ensinamento da doutrina, de tanta importância, de esclarecimento, não só para nós encarnados, mas para esses irmãos desencarnados que também necessitam do auxílio. Então, neste momento, eu convido a todos para que coloquem suas águas perto do computador. Convido para que todos possam sentar confortavelmente, se desligar de tudo que está acontecendo lá fora. Vamos dar início às vibrações e que possamos, num só pensamento, nos sintonizar com o nosso Pai Maior. Então vamos dar início ao nosso passe virtual. Então, neste momento, vamos elevar o pensamento. Não pense em mais nada. Mentalize sua casa, sua família e seus desejos. Em silêncio, evoque a proteção de Deus e de Jesus para o passe, desejando após a invocação. Rogue também o concurso do o anjo da guarda, os dos espíritos superiores com os quais tenha maior afinidade. Procure afastar de sua mente quaisquer pensamentos negativos. Respire fundo, pausadamente, com calma e confiança. Prepare-se para orar. Ore com Jesus. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Então, neste momento, vamos dar início ao passe. Como as folhas envelhecidas se desprendem das árvores, deixe os sentimentos que já não servem mais se soltarem de você suavemente, mas de forma inexorável. Pequenos pontos de sofrimento e que se chamam amargura, tristeza, raiva, decepção, se vão de sua mente um a um para não mais voltar. O vento da vida leva-os para longe, sem que possam retornar e refazer o vínculo pernicioso. Pouco a pouco, a árvore de suas emoções vai se esvaziando de negatividade até mostrar-se limpa e pronta para a renovação, sentindo-se leve, sem o peso das folhas mortas que se desprenderam e se foram. Você recebe agora suavemente sobre o corpo e a alma a água da vida que cai em abundância dos céus. Esta água limpa higieniza, purifica, desobstrui e tonifica todas as células do seu ser. Nada fica fora de sua ação renovadora. Ao tempo que limpa e hidrata o corpo líquido, cristalino, desentenda o espírito, aplacando a aflição, a ansiedade e a inquietação. Há em seu coração agora uma sensação de calma, limpeza e bem-estar. Um leve frio, e eis que o sol de Deus surge para aquecer e aconchegar. Os raios cariciosos penetram-no por inteiro, aquecendo-o ternamente, qual materno abraço, proporcionando conforto e segurança ao coração. Neste momento, o amor maior aquece o seu ser, afastando o gelo de toda e qualquer aflição. Nenhum outro sentimento que não o dê alegria e confiança
assomam a sua mente agora. Você está em paz, envolvido pelo calor que o protege. Do coração da vida, flores perfumadas para você. De alma grata e feliz, recolhe as pétalas coloridas que penetram o seu ser e restauram sentimentos e emoções. Felicidade, esperança, fé, coragem e determinação passam a significar novamente vontade de viver. Mas além do perfume da cor, a natureza neste momento lhe envia o que possui de melhor. A capacidade infinita de restaurar-se em sublime beleza, ainda que os golpes do mal parecem decretar-lhe o fim. As mãos divinas estão repletas de luz. Suavemente, a luz transborda e se derrama sobre você, como cascata dourada, de indizível e suavemente ignota a essência, a alma, pouco a pouco, se impregna de doce felicidade, permitindo o renascimento íntimo dos mais nobres propósitos de elevação, progresso e realização. Banhado em sublime força, você se entrega profundamente ao doador da luz, observando as energias que darão a partir de agora novo abençoado impulso a seu viver. Sinta-se agora a presença de Jesus. Te pergunta: me chamaste? Estou aqui. O que queres de mim hoje? De que precisas? Peça, meu filho, peça, minha filha, estou aqui para ajudar. Faça agora o seu pedido especial a Jesus, enumerando os problemas, as dificuldades que o afligem. Escutei o que pedistes com amor e atenção. Agora conto com a tua fé e a tua confiança em mim para a solução de teus problemas. Vai em paz. Te acompanharei com os olhos, não te perderei. Cria em Deus, cria também em mim. Estarei com você todos os dias até o fim. Seja feliz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Os bons espíritos, os espíritos puros e as falanges de luz também envio a você agora as melhores emanações de paz, saúde, alegria e refazimento do mais alto
desde as belas cidades espirituais até a morada dos anjos, em uníssono com o Criador. Uma radiosa luz o envolve plenamente. Você não está só. O universo inteiro pulsa o amor de que se constitui. Este amor quer tocá-lo agora e em toda a sua plenitude, para que os problemas, as dores, as enfermidades e as dificuldades em geral sejam afastados em favor de sua paz renovadora. Você está recebendo vida em abundância. Guarde-a no coração. Então, neste momento, vamos finalizar o passe. Respire pausadamente e repita agradecido: obrigada, Senhor, por este dia. Que ele me seja produtivo e feliz, como tudo o desejas. Que assim seja, graças a Deus. Então eu convido que todos possam tomar a sua água fluidificada. E eu desejo um belíssimo final de semana, cheio de paz, amor, harmonia, agradecendo a presença de cada um, seja os nossos irmãos desencarnados, e a você, Sil, Margarida, Dulce, Arnaldo, Márcio, Rainha, Cadu, Fraterna, Lu, Gato, Velho, Alice e aqueles que puderam estar aqui conosco nesta tarde e tiveram que sair. Lembrando a vocês que segunda-feira vamos estar aqui às 15 horas, trazendo o